a ascensão de Jesus Cristo. Por que falaremos isso hoje? Porque no domingo passado pela manhã, onde nós celebramos a Páscoa, o domingo de Páscoa, nós abordamos pela manhã sobre a morte de Jesus Cristo. Falamos sobre a morte como o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo, como nós expomos, e ele fez isso, esse plano de salvação, enviando o Cordeiro de Deus, fez isso dentro de um plano perfeito do Senhor nosso Deus. Um plano perfeito que veio a concluir o seu plano justamente num domingo de Páscoa, ou na Páscoa dos judeus. E é por essa razão que no cristianismo nós relembramos na Páscoa dos judeus a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, como nós falamos na semana passada, a Páscoa é uma festa tipicamente judaica, e eu particularmente não vejo problema algum em celebrarmos a Páscoa do Senhor. Celebrar a Páscoa do Senhor nos moldes, né, da nossa cultura, né, e das nossas raízes religiosas que nós falamos na semana passada. Muito bem, mas de fato nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, de fato nós celebramos a Páscoa todos os domingos, ou todo primeiro domingo do mês, que é onde nós celebramos a ceia do Senhor. Então é na ceia do Senhor que nós celebramos a nossa Páscoa, que é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, não é isso? Que na ceia nós relembramos a sua morte e ressurreição? Muito bem. E assim nós faremos, como falamos na semana passada, celebraremos essa Páscoa do Senhor, ou seja, a sua morte e ressurreição, por intermédio da ceia do Senhor, até que ele venha. Muito bom. E assim foi domingo pela manhã. Domingo à noite, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de abordar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em que foi demonstrado que, se não tivesse a ressurreição do nosso Salvador, Jesus teria sido vencido pela morte. E se Jesus tivesse sido vencido pela morte, vã seria a nossa fé, falso seria o nosso testemunho e enganosa a nossa esperança. De nada valeria. Nós estaríamos aqui nessa noite perdendo o nosso tempo. Ou, talvez, só tomando um gole de café lá fora, falando de política ou de futebol, menos de Cristo, porque Cristo morreu e tudo acabou. Então eu estou falando isso para mostrar, e como foi demonstrado no domingo à noite, a importância da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fosse a ressurreição, nada do que fazemos teria qualquer sentido. Muito bem. E nesta noite, meus irmãos, para finalizar, como o Vitor já falou, para finalizar essa série de mensagem, falaremos a respeito, então, já falamos da morte, ressurreição, agora da ascensão de Jesus Cristo. Como também, e eu fiquei ouvindo o Vitor falar que encerraríamos, eu fiquei até com uma vontade de estender mais uma mensagem dessa série. Porque nós falamos da morte, falamos da ressurreição, falaremos da ascensão. Puxa, eu fiquei pensando aqui no banco, né, com os meus botões, por que não falar do cumprimento da promessa de Jesus Cristo? Não que eu vá fazer isso, mas quando Jesus chega ao céu, ele cumpre uma promessa conosco, não cumpre? Qual é? Também, mas não era essa ainda que eu queria, tinha uma outra. Ele enviou o Espírito Santo. E eu fiquei pensando, poxa vida, né? Para fechar tudo isso, eu vou pensar e orar ao Senhor. De repente, pode ser, talvez, que no próximo domingo, a gente possa falar sobre o envio do Consolador, né? Ou seja, o envio do Espírito Santo, poderíamos falar do batismo do Espírito Santo. Olha só que maravilha, vamos pensar nisso, né? Muito bem. Mas hoje nós queremos falar sobre ascensão. E quando nós falamos em ascensão, o que isso quer dizer? Podemos nos referir à ascensão, uma ascensão social, uma ascensão econômica, ou alguém teve uma ascensão no trabalho. Veja só, a ascensão, então, ela traz a ideia de elevação, de subida, de escalada, de promoção, de avanço. A ascensão traz a ideia, então, de progresso. Em resumo, a ascensão é ir a um nível superior, seja
um nível superior literal ou figurado. No caso de Jesus, que é o que nós estamos abordando, ele foi elevado aos céus, é o que diz a palavra de Deus. Mas por que Jesus Cristo foi elevado aos céus? Porque, primeiramente, para que ele tivesse sido elevado aos céus, primeiramente ele desceu à terra. Ele estava aqui entre nós. Vários textos bíblicos, e eu quero construir essa ideia com vocês, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu quero mostrar a vocês de que se Jesus subiu porque um dia ele descer fácil, né? Tudo que sobe desce, e aí sim vai. Muito bem. Então, são vários textos bíblicos, vários textos da palavra de Deus, que fala isso com muita clareza, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Que fala, senhor Guilherme, que falou em inglês essa semana, que fala a respeito dessa vinda do Salvador, certo? Muito bem, o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês encontra-se em Isaías. Ficou meio estranho isso, né? Mas dá para ver, não dá? Dá para ver? Muito bem, o texto de Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e se chamará... O que quer dizer Emanuel? Deus conosco, isso mesmo. Então, olha só, já há indícios nas escrituras de que Deus, este Deus criador dos céus e da terra, que tudo sustém, ele um dia viria. Emanuel, o Deus conosco. Então, esta virgem, ela então ficaria grávida, daria um filho que se chamaria Emanuel. Deus conosco, certo? Eu fico a pensar, os leitores primários dessa profecia, o que eles entenderam disso? Nossa, o que o profeta quer dizer com Deus conosco? Muito bem, mas a palavra de Deus, ela vai se revelando progressivamente. Em outro texto, se você virar a sua página, né? Lá em Isaías 9:6, ele diz uma outra profecia. E olha só, a palavra do Senhor, ela vai se revelando, vai se construindo uma ideia, até que a plenitude dessa revelação, ela venha a ser concluída, e eu vou mostrar para você já onde ela vai chegar. Muito bem, esse texto diz aí o quê? Porque um menino nos nasceu. Vamos lá, todo mundo? Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus... Que mais? E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Poxa vida, Isaías, agora que você está me embananando toda a cabeça. Agora há pouco você trouxe uma profecia e disse que uma virgem daria à luz um filho. Pronto, aí já dá um negócio complicado, né? Porque como que ela é virgem e daria à luz um filho? Mas é exatamente o que Isaías disse. E este filho seria chamado Emanuel. Agora vem Isaías dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e este menino seria chamado de Deus Todo-Poderoso. Como assim, Isaías? Veja, meus irmãos, a progressão da revelação do Senhor Deus. E eu prometi a vocês que essa revelação, ela chegaria a uma conclusão. Chegaria um momento da história em que a plenitude, ou seja, a revelação plena, completa de Deus, se daria em uma única e exclusiva pessoa. Fácil, hein? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Diz em João 1,14, diz aí, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Muito bem, eu trouxe essa versão, que é da Ara, em que diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Provavelmente a sua linguagem, né, Neuza, está dizendo que a palavra se fez carne. Mesma coisa, mesmas traduções diferentes, verbo e palavra. Mas quem é este verbo que se fez carne e habitou entre nós? Ainda está confuso. Meus irmãos, lembram que eu tenho falado para vocês a respeito dessa revelação progressiva do Antigo Testamento? Lembra que eu falo para vocês que o Antigo Testamento ele faz sombra para o... Não, cadê minha sombra? Não tem sombra.
o Antigo Testamento ele é uma sombra do Novo Testamento. Muito bem, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Tudo que se fala no Antigo Testamento, como já provamos em outras mensagens, até mesmo dessa série, tudo aponta para Jesus Cristo. E tudo se revela em Jesus Cristo. Tudo se revela nele, tudo se revela por ele e tudo se revela para ele. O primeiro texto que nós vimos diz que uma virgem daria à luz a um menino e esse menino seria chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Para os leitores primários, como eu já disse a vocês, fica a pergunta: o que quer dizer o profeta? Não sei. O segundo texto clareia mais as ideias, quando ele afirma que este menino será chamado Maravilhoso Conselheiro, este menino será chamado Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Como assim? Um menino será chamado Deus Todo-Poderoso? Aí sim, vem o Novo Testamento, como nós acabamos de ler aqui. Vem o Novo Testamento e essa plenitude dessa revelação de Deus, ela chega ao ápice, ou seja, ela chega ao ponto mais alto, ela chega ao cume e ela afirma com todas as palavras em João 1:1 que Jesus Cristo, ele era o Verbo. E aí chega lá no verso 14 e diz que Jesus Cristo, que Deus era o Verbo, e lá no verso 14 ele fala assim, ó, que o Verbo, quem era o Verbo mesmo? Jesus Cristo. Esse Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Então, se restava alguma sombra de dúvidas, Deus, ele vem e traz à luz. Jesus Cristo é o Emanuel, Jesus Cristo é o menino todo-poderoso, Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A revelação que ainda estava oculta para os dias de Isaías, agora não, ela está totalmente esclarecida a nós. Olha que maravilha, como nós somos privilegiados de viver momentos da vida em que nós podemos ver claramente as Escrituras das coisas que já se realizaram e que tudo veio se encaixando perfeitamente. O que para os nossos antepassados eram frases soltas, o que ele quer dizer com isso, o que ele quer dizer com aquilo, para nós não. Para nós tudo é claro. Nós conseguimos juntar, até parece. Mas Deus, ele foi juntando o quebra-cabeça e olha, despejou assim no nosso colo. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Maravilha! Jesus Cristo veio, é o Deus conosco. Agora, vamos continuar vamos continuar nessa caminhada. Para que Jesus viesse e habitasse entre nós e fizesse carne, foi necessário deixar muita coisa para trás. E é importante que eu destaque isso para vocês. É como a revelação de Deus. As coisas vão se encaixando, tá bom? E aí lá no final nós amarramos tudo. Muito bem. E então, para que Jesus viesse, como eu disse... Espera aí, irmãos, que eu tô com calor danado. Deixa eu ver se ele ligou. Glória a Deus. Eu não sei se é necessário aí. Peço para a recepção, por gentileza. Peraí. Eu não vou conseguir. Depois verificar se precisa ligar o ar-condicionado. Tá? Bom, tudo bem. Aqui eu estou com muito calor. Muito bem. Como eu disse, para que Jesus viesse, foi necessário deixar para trás muita coisa. Não é isso? Muito bem. E a vida é assim. A vida, ela é feita de escolhas. E escolha nada mais é do que exclusão. Por que exclusão? Porque quando nós escolhemos algo, imediatamente nós rejeitamos o outro. Eu tenho 3 microfones aqui. Se eu escolher este microfone, automaticamente aqueles 2 ficaram para trás. Então a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Você escolhe algo e deixa o resto para trás. E não foi diferente com Jesus Cristo. Jesus Cristo tomou a decisão de adorar a Deus, sendo obediente ao Senhor, vindo para este mundo, se fazendo carne. O que Jesus deixou para trás? Isso. O que Jesus deixou para trás? Você já parou para pensar como era a vida de Jesus antes de vir ao mundo? Jesus não passou a existir
como algumas falsas religiões ensinam, Jesus passou a existir a partir do seu nascimento. Não. Jesus, como diz lá em João 1, ele sempre existiu. Tudo foi criado por ele, por intermédio dele, e ele sustenta todas as coisas. Então, Jesus, mais que provado, é o próprio Deus encarnado. Ele sempre existiu, mas ele se fez presente aqui entre nós. Muito bem. Como era a vida de Jesus antes de vir ao mundo? Tem uma oração do Senhor Jesus que ele vai revelando isso. Ele diz assim, ele orando, lá em João 17, 5, esse é o 5. Ele orou assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti. Com o quê? Que eu tinha. Com quem? Exato. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes, quando falar de mundo, cosmos, é toda a criação. Não pensa nesse nosso planetinha pequeno, minúsculo, não. Mas toda a criação, todo o universo, antes que existisse, Jesus Cristo já gozava juntamente com o Pai da sua glória. E é isso que ele está orando, e é importante que você lembre disso. Ele está orando, pedindo a Deus para que a sua glória, que ele pudesse, ser glorificado ou retornar para a glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. E Jesus continua orando lá no verso 24 do mesmo capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele diz assim: Pai, agora orando por nós, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. E aí ele fecha: a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Veja, meus irmãos, que na oração de Jesus Cristo a Deus, já no final do seu ministério, ele pede ao Pai que sempre atende aos pedidos do seu filho, porque o seu filho lhe era obediente, para que a glória que ele tinha antes da fundação do mundo, essa glória fosse restaurada. Jesus, o Deus Filho, ele desfrutava da mesma glória do Deus Pai juntamente com Deus Espírito Santo. Eram estes três desfrutando uniformemente, ou seja, juntos da mesma glória, os três desfrutando da mesma beleza, juntos, em forma harmoniosa. Um só Deus em três pessoas desfrutando da mesma grandeza, da mesma glória, da mesma beleza. E Jesus está orando nesse momento, pedindo para que este momento, essa vivência, esse modo de vida dele anterior a se encarnar e morrer por nós, fosse restabelecido. Para que Jesus pudesse orar nesse sentido, orar dessa forma, era porque naquele momento da sua vida, ele estava afastado dessa glória. Porque se ele estivesse convivendo com essa glória, com essa grandeza, não havia necessidade dessa oração. Mas se ele está orando, pedindo essa restauração, é porque ele já estava afastado dessa glória. Como podemos ver em outros textos bíblicos, onde nós vamos ver que como era essa vida de Jesus fora da glória dele. Percebem como Jesus vivia antes? Vivia eternamente, em plena e perfeita harmonia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três eram autossuficientes, não precisavam de mais nada, absolutamente nada. Viviam compartilhando a sua grandeza, a sua beleza. Mas esse Deus, ele é tão maravilhoso. Ele, ao contrário do que alguns dizem ser um Deus egoísta que quer tudo para ele, não é verdade. Este Deus, ele é tão altruísta, ele é tão maravilhoso, que diante da sua grandeza, da sua beleza, ele resolveu, ele tomou a decisão de criar o homem e compartilhar conosco esta sua grandeza. Isso não é egoísmo, isso é altruísmo.
Então, meus irmãos, Jesus Cristo, ele abandonou tudo isso, ele deixou isso para trás. Por quê? Porque ele escolheu vir e morrer por nós. E a partir do momento que ele escolhe algo, ele deixa o resto para trás, a sua glória. Ele se esvaziou desta glória. E a vida de Jesus foi? Sim. E a vida de Jesus longe da sua glória, ou a vida de Jesus fora da eternidade, longe da sua glória, diz em Filipenses o seguinte, que embora sendo ele, se você observar em Filipenses 2,5, vai falar claramente a respeito de Jesus, que diz que assim, que embora sendo Deus, ele está falando quem? De quem? De Jesus. Que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana como nós. O que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que Jesus Cristo, ele se esvaziou, ele deixou tudo aquilo para trás, se fez homem e não satisfeito, e já está nesse estado humilhante que é o nosso, ele ainda se baixou mais, se fazendo servo, e se humilhando até a morte por nós, por mim, por você, por todos nós. E uma morte de cruz. Último texto que eu vou mostrar para vocês, o que Jesus fez com a sua escolha, né? Nós já vimos aqui nesse texto de Filipenses. Agora veja o que diz em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, todos juntos, sendo rico, se fez? Por quê? Para que por meio da sua pobreza, vocês, Igreja do Palmeiras, se tornassem ricos. Está falando de finanças, dinheiro? Absolutamente. Jesus Cristo era rico e se fez pobre, por amor de vocês. Estes textos bíblicos, irmãos, revelam que uma das três pessoas da Trindade, ou seja, uma das três pessoas deste Deus Trino, deixou a glória a qual fazia parte, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se servo, semelhante aos homens, e esta pessoa que deixou a glória, deixou a Trindade, que era rica e gloriosa, esta pessoa se fez pobre ao ponto de não ter aonde reclinar a sua cabeça. Lembra desse texto? Que queriam seguir Jesus, mas por que você quer me seguir? Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Pobre se fez, para que por meio dessa sua pobreza, ele nos tornássemos a nós ricos. Foi isso que Jesus fez por nós. Muito bem. Então, o que nós percebemos até aqui é que Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou o céu e veio para cá. Eu não sei se você já passou pela experiência de ter alguém que você ama e que sempre esteve junto ao seu lado, de repente essa pessoa vai embora. Vai lá para Nova Zelândia, desculpa, Cleonice, não existia. Filha da Cleonice foi para Nova Zelândia, mas já voltou. Isso. Então, Cleonice sabe o que eu estou dizendo. Quando a pessoa ela deixa o seu lugar de origem, o seu convívio, e vai embora, o vazio ela domina o ambiente. Eu fico pensando mesmo, assim, o vazio se faz presente, né? Ou melhor, o vazio, ele domina o ambiente e a tristeza da ausência, ela se faz presente. Eu quero, poeticamente, falar sobre a ausência de Jesus no céu, Vitor Ângelo. Vitor não gosta disso, eu acho, não é possível. Eu penso mesmo, meus irmãos, que o céu fica muito triste sem Jesus.
que sempre esteve lá. Ele deixou tudo, entregando-se à morte, morte de cruz, e ele deixou tudo por mim, por você, por nós. Veja o que ele deixou para trás por nós. Será que temos uma noção disso? É o que nós estamos tentando narrar. A gloriosa riqueza em que ele vivia. Como diz a letra daquele velho hino, morri na cruz por ti. Né, Sema? Não é esse o hino, Sema? Sema lembra. Isso aí. Que fazes tu por mim? Muitas vezes fazemos o mínimo em gratidão por quem tudo fez por nós. Fazemos o mínimo por quem tudo deixou. E o quanto fazemos demonstra o tamanho da nossa gratidão. Se pouco fazemos, pouca é a nossa gratidão. E o tamanho da nossa gratidão demonstra o tamanho da nossa compreensão do que ele fez por nós. Se sou pouco grato, pouco compreendo, ou quase nada compreendo. Muitos ouvem, entendem, mas parece que no coração de muitos a palavra parece que não germina. Não tem compreensão. Apesar de ouvir a palavra por anos e anos, não tem gratidão, nada fazem, e nada se dispõem, nada servem. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ele veio ao mundo para resgatar. Nós já falamos de resgate, domingo passado pela manhã. Ele veio resgatar aqueles que o Pai lhe entregou, e o Pai o entregou quando mesmo? Antes da fundação do mundo, antes que fôssemos criados. E uma vez resgatados, nós somos incluídos na glória de Deus. E fazemos, mas ainda não, parte desta perfeita unidade em amor e harmonia. Irmãos, eu preciso que você entenda isso agora. Vou falar em outras palavras. Pense da seguinte maneira. Jesus Cristo vivia em perfeita harmonia e amor e unidade, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo deixou tudo isso para trás, se esvaziou e veio, morreu e pagou a pena do nosso pecado, para que, uma vez salvos por Ele, nós fizéssemos parte dessa comunhão perfeita com Deus e Ele, numa só unidade. Então, aquela glória que Deus vivia consigo mesmo antes da fundação do mundo, agora os salvos também fazem parte. Os salvos foram incluídos nisso. Não estou inventando, pois Ele mesmo disse. Eu acho que não é esse slide. João 17, 22, Jesus ele fala o seguinte, orando, tá bom? Dei-lhes a glória que me deste. Deus deu a sua glória ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está orando a Deus, dizendo que, Senhor, a glória que me destes eu dei aos meus discípulos, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Veja bem, Jesus falando para o Senhor, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meus irmãos, Jesus Cristo, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão, Ele nos incluiu neste íntimo, perfeito e harmonioso e amoroso relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos
que Deus não precisava criar absolutamente nada, que Deus ele era perfeito e satisfeito em si mesmo. Ele simplesmente nos criou e agora ele nos resgatou para que nós também fôssemos com ele viver em unidade e perfeita harmonia. É isso que Jesus Cristo acabou de dizer. Agora sim. Agora entra outro slide. Jesus, ele fez tudo isso cumprindo exatamente com a vontade de Deus. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele exclamou, o que ele exclamou? Tá fácil, hein? Aí ficou fácil. Ele exclamou, está consumado, Pai, está consumado. Ele entregou o seu espírito e Jesus Cristo morreu. O seu corpo estava inerte a qualquer provocação, a sua cabeça já estava caída ao lado, e com a sua morte, a esperança de muitos também morreu. Nascendo em seu lugar, naquele sábado de aleluia, que falamos também domingo passado de manhã, nascendo em seu lugar a incerteza, o medo, a insegurança. Mas no domingo à noite nós vimos que Jesus Cristo ele não permaneceu nesse estado de morte, nessa inércia pela vida. Muito pelo contrário, Jesus Cristo ele ressuscitou, ele venceu a morte. E com ele, com a ressurreição de Jesus Cristo, renovou a esperança. E se não fosse a ressurreição, a morte o teria vencido e a desesperança teria prevalecido nos corações de todos. A cruz está assim agora. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas os corações dos discípulos, e isso inclui os nossos corações, estão ardendo com a presença de Jesus Cristo, que vive está. Em Atos 3, ou melhor, capítulo 1 de Atos, verso 3, afirma que após a ressurreição de Jesus Cristo, já estamos quase chegando à ascensão. Mas vai dar tempo de terminar. Diz em Atos 1:3 que após a ressurreição de Jesus Cristo, ele passou ainda 40 dias com os seus discípulos, ensinando, discipulando, ordenando seus discípulos, até que 40 dias, o tempo todo ensinando, presenciando, até que num determinado dia o que mais temiam aconteceu, porque ele falava que ele ia voltar para o Pai. E a gente ouve, mas a impressão que dá é que esse dia nunca vai chegar. Mas um dia isso aconteceu, e Jesus, que é um homem de palavra, ele cumpriu com a sua palavra. E o que aconteceu? Ele voltou para o Pai. E agora sim, voltando para o Pai, neste mesmo capítulo 1 de Atos, e aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, nos versículos 6 ao verso 11, Lucas, escrevendo para Teófilo, acertei? Ele começa a narrar como foi a ascensão de Jesus Cristo. Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. Teófilo, escrevendo ao senhor Teófilo, aqui aconteceu o seguinte, e aí ele começa a falar. Acharam? Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é este o tempo que vai restaurar o reino a Israel? E lhes respondeu, o que ele respondeu? Não compete saber o tempo ou data não, que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade ou autoridade. Aí ele vai e fala, o que realmente interessa? Entenderam? Quando que vai ser assim? Não, gente, não se preocupe com isso. Se preocupe com outra coisa. E agora ele vem e fala com que os seus discípulos deveriam se preocupar. O que eles deveriam se preocupar? Aqui, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, o que aconteceu? Ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco que lhe disseram, Galileus, que vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus,
voltará da mesma forma como viram subir. Antes de apontar para o que chamou a atenção nesse texto, eu gostaria novamente de romantizar a chegada de Jesus ao céu. Será que a Bíblia fala sobre isso? Porque aqui os registros que nós temos até agora é que ele foi elevado. Diz o texto que diante de todos, Jesus foi elevado. Elevar, do verbo grego eipairó, que é um verbo auristo, indicativo passivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Lucas narra algo que já havia acontecido no passado. E aí é por isso que... não vou falar de grego, vou deixar isso para lá que eu acho bobagem. Muito bem, Lucas está dizendo que ele já havia sido elevado e que o verbo, esse verbo de ser elevado, está no passivo. Ou seja, o sujeito da frase, dessa oração, quem é o sujeito? Quem foi elevado? Jesus. Então ele é o sujeito da frase, certo? Então o sujeito da frase, que é Jesus Cristo, é ele que sofre a ação do verbo. Qual é a ação do verbo? Elevar. Então, concluímos que Jesus, ele não falou assim para o pessoal: pessoal, entenderam tudo? Estou aqui há 40 dias com vocês, certo? Agora eu tenho que ir. Então, estou indo, e ele foi. Não é isso que aconteceu, não. Mas Jesus, ele sofreu a ação do verbo. Diz o texto que ele foi elevado, alguém veio buscar o filho após este finalizar todo o trabalho que deveria ser feito aqui. Terminou o trabalho, então alguém o buscou, ele sofreu a ação de ser levado para o céu. Não foi como o super-homem, que ele, estou indo, tchau, e pulou. Não, nada disso aconteceu. O Senhor Deus, Pai, o veio e retirou dentre nós. O grande e esperado dia. O grande e esperado dia finalmente aconteceu. Foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu a vista deles. E isso foi um grande dia, um dia de grande expectativa no céu. Não se falava em outra coisa lá que não fosse a volta do Filho, que não fosse a volta de Jesus Cristo, o Senhor, o Criador, o sustentador de todas as coisas. E a chegada de Jesus Cristo ao céu foi algo triunfante, mais triunfante do que a sua entrada triunfal, desculpa a redundância, quando ele chega a Jerusalém, naquela semana de Páscoa, onde as pessoas estavam com seus ramos, muito bem, lembrado bem, estavam com os ramos celebrando, foi muito mais triunfal do que isso. Aquelas mesmas, a propósito, aquelas mesmas pessoas que estavam com os ramos celebrando Hosana, Hosana, que quer dizer bendito seja aquele que vem em nome de Jesus, essas mesmas pessoas, passado alguns dias, eram as mesmas que gritavam crucifica-o. Diz o texto que foi elevado às alturas. O texto não diz, mas tudo indica que esta nuvem que o texto bíblico fala, em que encobriu Jesus, é a mesma nuvem que guiava o povo pelo deserto durante o dia, protegendo o povo do sol. É a mesma nuvem que cobriu o tabernáculo assim que ele foi construído. É a mesma nuvem que encheu o templo de Salomão no dia da sua inauguração, de modo que ninguém enxergava nada. Tudo indica que esta nuvem que envolveu o Senhor Jesus Cristo era a nuvem da glória de Deus, era o Shekinah de Deus. E assim Jesus Cristo foi elevado para o céu, onde todos os anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos aguardavam pelo retorno triunfal de Jesus Cristo, que um dia deixou tudo para trás por nós. Não poderia deixar de citar esse salmo. E tem outros. Cadê os mais velhos? Quando éramos jovens que cantávamos levantai, ó portas eternas. Lembram? Lembra, mano?
Isso aí. Olha o que diz esse salmo. Onde os anjos, serafins, querubins, arcanjos aguardaram o retorno de Jesus Cristo. Diz o salmo, abram-se as portas, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor das guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos que estava sendo aguardado nos céus. O grande e esperado dia chegou. E já se podia ouvir as manifestações, o tocar das trombetas, como nós cantamos agora há pouco, o rei está voltando. O grito era para que todos se levantassem, que os portões celestiais se abrissem para que o Rei da Glória pudesse entrar. E a notícia corria por todos os cantos do céu. Jesus Cristo voltou. Aquele que um dia nos deixou por nossa culpa, agora ele estava de volta. Veja um outro texto maravilhoso, o Salmo 47, que diz que Deus subiu em meio a gritos de alegria. O Senhor em meio ao som de trombetas. Ele subiu. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam ao nosso Rei, cantem louvores ao nosso Rei. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia a Ele e arte. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Todos foram convocados neste dia para receber o Senhor Jesus Cristo com louvores harmoniosos. E Jesus Cristo foi passando diante deles, passando diante dos anjos, passando diante dos serafins, dos querubins, dos arcanjos, até chegar... Sumiu. Tá aqui. Até chegar na presença do Pai. Diz o Salmo 110, um Salmo de Davi. Olha que salmo maravilhoso. O Senhor disse ao meu Senhor. O que ele disse? Senta-te aqui à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés. Eu fico imaginando Jesus Cristo chegando aos céus, passando os portais eternos, indo em direção ao trono de Deus, e diante do Pai, o Senhor Deus olhou para ele e disse: venha, meu filho, senta aqui à minha direita. E Jesus Cristo, diante do Pai, foi convidado a assentar-se à direita dele. Jesus Cristo novamente estava sendo entronizado e sua glória estava sendo restabelecida, e restabelecida por toda a eternidade. Agora sim, o céu está de novo completo. E a oração de Jesus Cristo, aquela oração que nós lemos, em que ele nos incluía, ela foi atendida e a sua glória restabelecida. E foi restabelecida porque o Pai, ele sempre ouve o Filho, que sempre faz a sua vontade. E por fim, meus irmãos, a última vontade... Não está voltando, Pedro? Será que pulou? Peraí. Preciso de sua ajuda, Pedro. Isso, Pedro vai achando lá. Sim, a última vontade. A última vontade que está expressa no texto lá de Atos 6, diz, Jesus fala assim para eles: olha, não saiam de Jerusalém. Eu quero que vocês fiquem aqui, antes dele ser ascendido aos céus. E ele fala: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de que vocês seriam batizados com o Espírito Santo ou imergidos no Espírito Santo. E a preocupação dos discípulos naqueles dias era: mas quando o Senhor vai voltar? Quando que o reino será estabelecido? E o que ele falou? Não se preocupem, ou não perca tempo tentando saber quando eu retorno. Agora, Jesus Cristo prometeu voltar. Quando ele vai voltar? Nós não sabemos. Mas como ele mesmo cumpre com a sua palavra, nós cremos que ele voltará. Agora, até que isso ocorra,
Ele fala para aguardar, pois em poucos dias, falando isso aos seus discípulos, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e após este revestimento do poder do Espírito Santo, diz a palavra de Deus que vocês serão minhas testemunhas, ou seja, vocês serão minhas testemunhas. Quer dizer isso, que vocês falarão a verdade ao meu respeito, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. É esse o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E ele deixou o mandamento para nós. Essa foi a sua última vontade antes de ascender aos céus. Que vocês vão e façam discípulos. Observem, irmãos, que Jesus Cristo, ele ordenou a nós a dar continuidade ao seu ministério terreno. E essa ordem, infelizmente, eu digo, não é para todos. São para aqueles que pertencem ao aprisco de Jesus Cristo. E é por essa razão que não devemos permanecer entristecidos com os poucos que se dispõe a cumprir com essa ordenança. O Senhor Jesus já tinha falado sobre isso. E às vezes nós nos entristecemos com a indisponibilidade dos discípulos de Jesus. Mas nós já tínhamos sido alertados que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E somente aqueles que foram escolhidos para a salvação é que desejarão cumprir com esta ordem do Senhor Jesus Cristo. Somente estes que foram escolhidos para a salvação é que obedecerão a sua palavra. Se você, meu irmão, nesta noite é um discípulo de Jesus Cristo e foi batizado com o Espírito Santo, certamente você foi revestido do poder para testemunhar. E você que já foi, que é discípulo de Jesus Cristo, já foi batizado com o Espírito Santo, que está revestido do poder de Deus, você vai desejar testemunhar, você vai desejar fazer discípulo. Agora, por um outro lado, se não se importa com isso, por falta de tempo, porque não gosta, ou seja lá o que for, que tem impedido de ser uma testemunha de Jesus, você precisa refletir sobre a sua própria salvação nessa noite. Se você deseja cumprir com o último desejo de Jesus, que é fazer discípulos, não tenha dúvidas de que o Senhor o capacitará a isso, te revestindo de poder do Espírito Santo. Se você não tem esse desejo no seu coração, se você não se importa com isso, se você está sempre ocupado para servir, ou não gosta, não quer, tem coisas mais importantes para fazer, você precisa rever sua própria salvação, você precisa rever seu relacionamento com Deus. E se for o seu desejo, deve confessar isso ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Obrigado, Salvador, Senhor das nossas vidas, porque o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, ó Deus Santo, nos fazendo uma unidade, ó Deus amado, com Deus Pai, com Deus Filho e com Teu Santo Espírito, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor nos deixou uma ordenança, ó Deus, de fazer discípulos, ó Pai. E o Senhor nos capacitou para isso. Que nessa noite, ó Deus Santo, Teu Espírito possa nos conduzir a uma sincera reflexão, ó Deus, de como temos vivido, de como temos levado a nossa vida, ó Deus. Que nessa noite, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa nos convencer, ó Deus, do nosso pecado e nos conduzir a um tão grande arrependimento, ó Pai.
É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Muito bem, precisamos responder ao Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos responder ao nosso Deus cantando hinos de louvor ao seu nome.